Senhora presidente, permissão para me pronunciar sentada. Permissão concedida. Boa noite a todos. Eu também não poderia deixar de falar sobre essa situação constrangedora, porque eu estava presente. O vereador Robson falou exatamente o que aconteceu lá, explicou bem o que aconteceu, e foi isso mesmo, gente, que aconteceu. E eu não poderia deixar de registrar o meu repúdio, né, com relação à postura da nossa secretária de Educação. Estávamos conversando sobre algo importante para as professoras, né, justamente para a gente tomar uma decisão coerente. Não estávamos fazendo nada errado. Se a secretária achou que deveria ter sido comunicado com antecedência a nossa ida lá e a conversa das meninas com a gente, porque era uma conversa, que ela chamasse, em particular, quem propôs a reunião e conversasse. Não expor as meninas lá, porque eu achei humilhante a forma com que ela falou com nós, vereadores, e com as professoras. Eu achei desnecessário. Um tom ameaçador, né, coagindo, falando de protocolar denúncia, falando de notificar, de advertir as professoras. Que é isso? Eu achei um absurdo a postura dela. Né? Não estávamos fazendo nada errado. E, assim, parece que não se pode falar sobre aquilo que incomoda. Não se pode falar sobre aquilo que não concorda. Parece uma ditadura. E, assim, a forma com que ela adentrou o espaço, a forma com que ela falou, parecia que nós estávamos cometendo um crime. Foi essa a sensação que a gente teve lá na hora, eu e as professoras, e eu acho que os vereadores também. Que é isso? A gente não pode conversar na sala dos professores sobre um assunto de suma importância para os professores? Cadê o respeito ao servidor? Cadê o respeito às professoras? Não é assim que se trata, coagindo, ameaçando, impondo. Ninguém vai aceitar isso. Não vai. Eu não vou aceitar enquanto vereadora. Toda vez que eu precisar fazer o meu papel de fiscalização, eu vou fazer. Eu também concordo com o vereador, eu não vou, pode me notificar, eu não vou agendar uma visita de fiscalização nas escolas. Vou tratar todo mundo bem, com educação, pedir para acompanhar, se puder acompanhar, mas deixar de fazer o meu trabalho? Não. E a postura da nossa secretária foi tão errada, que ela poderia ter chamado a professora que nos convocou, que foi válido a convocação dela para conversar. Não foi uma reunião, porque senão teria convocado todas. A gente aproveitou o momento para conversar um pouquinho sobre o assunto, porque estávamos aqui em Palmital. Que é isso? Não se pode conversar. A que ponto nós chegamos? Adentra a sala e fala da forma que falou com nós lá. Que falou com elas, porque eu achei desnecessário. Imaginem vocês, vereadores, numa situação dessa. Alguém chega e te trata como se você estivesse cometendo um crime, porque você estava conversando com alguém que estava tirando as dúvidas sobre um projeto que vai passar aqui. Então, assim, essa postura impositiva, de coação, de querer amedrontar, sabe? De querer, de alguma forma, nos calar e calar as professoras quando elas querem reivindicar alguma coisa, está errado. Não é porque ela é secretária da Educação que ela pode chegar e fazer o que ela bem entender sobre os servidores, não. Eles têm direito de falar e de conversar. E, realmente, a nossa diretora teve uma postura muito correta, a diretora da escola, Alexandra. Nos tratou super bem e soube conduzir a situação com muita cautela, com muito cuidado. Muito respeitosa ela. Diferente da forma que fomos abordados pela secretária. Só quem estava lá sabe. As professoras que estavam lá sabem o tanto que nós saímos de lá constrangidos com a situação. Né? Como se a gente estivesse cometendo um crime. Por conversar sobre um projeto que vai passar nessa casa. Então, fica aqui registrado que eu não concordo com essa postura, que ela tem que rever a forma com que ela trata os servidores, porque algumas pessoas já têm me relatado que essa forma de tratamento dela é comum. Né? Então, ela tem que repensar
como ela trata os servidores, tratar com respeito. Ninguém merece ser tratado com o desrespeito que ela nos tratou, como ela nos tratou e como tratou as professoras lá naquela reunião. Que fique registrado aqui o meu repúdio. Poderíamos ter agendado com antecedência? Sim. As professoras podiam? Sim. Mas era uma conversa informal, a gente estava aproveitando o momento que estava todo mundo ali, né? E outra, quer chamar a atenção? Chamasse uma em particular, ou chamasse depois, mas não ali na frente, expondo as professoras, uma na frente da outra, todo mundo ali numa sensação mais horrível do mundo. Desnecessário, né? Fica aqui o meu repúdio. E que a secretária pense na forma de agir da próxima vez, que tenha cautela, que respeite os vereadores e as servidoras, as professoras, que elas estão no direito delas, de nos chamar para conversar sobre um projeto do interesse delas. E pode chamar, professoras. Toda vez que quiser chamar, pode chamar. Se não puder ser na escola, será nessa casa aqui, ó. Porque essa casa aqui é a casa do povo. Muito obrigada a todos. Então, só para esclarecer, quando a vereadora fala que não esteve presente, que não gosta que fale, quando a pessoa não está presente para se defender, as pessoas que foram vítimas da forma com que ela tratou estão aqui na casa. As professoras estão aqui. Então, somos nós, vereadores, falando, as professoras que foram vítimas de toda aquela situação constrangedora, vereadora Poliana, estão aqui na casa. Você pode procurá-las depois da reunião e procurar saber o que aconteceu, né? Então, assim, do jeito que a senhora falou, fica parecendo que a gente está falando em verdades aqui. E não é isso que aconteceu. A gente está repudiando uma forma de chegar, de abordar as professoras e os vereadores, que foi o que aconteceu. Não é mentira. E não foi uma reunião com os professores. Foi uma conversa informal, que 2 ou 3 professoras nos chamou para falar o que elas pensavam. Então, não foi para tratar de toda a questão com todos os professores e a gente dispensou alguns ou escolheu quem ia participar, não. Foi algo informal, foi uma conversa que pode acontecer. E, com relação a reuniões, fala-se muito de união, mas eu também já soube tantas notícias de tantas e tantas reuniões que acontecem no município, que eu não sou convidada, que o vereador Robson não é convidado, que o vereador Carlito não é convidado. Então, isso aí é muito relativo, a senhora falar isso. Então, assim, tem muitas pessoas falando a mesma coisa para você que estavam lá. Embora a secretária não esteja aqui, eu tenho certeza que ela está em casa e está escutando, né? Ou então está passando para você as informações. Então, fica registrado aqui, continuo registrando o meu repúdio ao comportamento da secretária. Senhora presidente, permissão para me pronunciar sentada? Permissão concedida. Então, ainda voltando na fala da excelentíssima, né? A carapuça não serviu, não. Tanto é que não serviu que eu logo reagi e logo falei que não aceito ser taxada por ela como mentirosa. E não aceito também que fale sobre o Robson, o vereador Robson, e sobre o vereador Carlito e sobre as professoras que aqui estão. Porque nós sim podemos falar com propriedade, nós estávamos lá. Não precisamos inventar nada. Com relação à secretária de Educação, ela é uma pessoa pública. Toda pessoa pública pode receber críticas, sim, mesmo não estando presente. Quantas pessoas são criticadas aqui nessa casa e não estão presentes? Então, é tendencioso a proteger a postura da secretária, a fala da excelentíssima. E com relação à minha vida pessoal, fica feio, vereadora, cuidar da minha vida pessoal aqui no plenário. Então, assim, não fale de assuntos que você não sabe. Cuida da sua própria vida. É feio, é maldoso da sua parte, é julgador da sua parte, é despreparação da sua parte. Cuida da sua vida pessoal e deixa a minha vida pessoal de lado. No momento certo, vou falar sobre esse assunto nessa casa. Não é o momento ainda. Cuida da sua vida, que da minha cuido eu. E, com relação à senhora falar de verear em causa própria, prove que eu estou vereando em causa própria. Eu não estou fazendo isso. Às vezes que eu faço fiscalização, estou acompanhada. Eu não faço sozinha.
E tem mais uma. Se verear em causa própria, eu acho que a senhora sim se encaixa em verear em causa própria, causa do prefeito. A senhora aqui nessa casa, muito do que você fala, quase 80% do que a senhora faz e fala nessa casa é defender o prefeito, mesmo quando ele nem precisa de defesa. Isso sim não é uma postura legal. Então fica o recado, cuide da sua vida, que da minha cuido eu. Muito obrigada. Então, só para esclarecer, em momento nenhum eu falei que fiz reuniões com todos os professores e disse que estava tudo certo. Pelo contrário, eu disse, os outros vereadores estão aqui de prova, porque eu falei, foi na frente de todo mundo. Eu disse que tinha conversado com uma pessoa que estava numa reunião de módulo e que, segundo essa pessoa, aparentemente, o projeto estava ok. Foi isso que eu quis dizer. Eu nunca disse que fiz reunião com o professor e trouxe decisão de professor. Nunca falei isso. Então, não ponha palavras na minha boca. Eu não falei isso. E da próxima vez que perguntar a minha opinião, eu vou pensar 2 vezes em responder. Porque está distorcendo o que eu falei aqui. Então, eu também peço respeito com relação a isso. Não distorça, porque os outros vereadores estavam lá junto também e ouviu. Hora nenhuma eu disse isso. E outra, a propósito, após a manifestação do sindicato, aí sim que tem que repensar, porque essa pessoa que me falou pode estar errada. Então, não vem colocar a culpa em mim de qualquer coisa, não, porque eu não aceito. A carapuça não serviu para mim. Por isso que eu pedi resposta.